Meu nome é Carlos César e você está no canal Revelação da Palavra Peniel. Hoje, irmãos, vamos contar uma obra que Deus fez em 1992, um livramento, irmãos, de morte que o Senhor me concedeu. No ano de 1992, encontrava eu lá em São Paulo, aos 15 para 16 anos de idade, aonde meu pai havia me levado para aquela cidade, sendo eu de Goiânia. E chegando ali em São Paulo, irmãos, né, a gente fazendo um pouco de amizade, observando o tamanho daquela cidade, que são aproximadamente 10 vezes maior do que a cidade de Goiânia. E eu fiquei deslumbrado ao ver a dimensão daquela cidade, ao andar de metrô, ao conhecer aquela cidade, irmão. Fiquei admirado em ver a quantidade de rádios que se sintonizavam ali, e aquilo me deixou muito feliz, irmão. Então, meu pai resolveu me matricular ali no supletivo, porque eu estava com os estudos muito atrasados. E ali eu fui matriculado em São Miguel Paulista, numa escola chamada Almirante de Frontin. Glória a Deus, irmãos. E em 1992, os trajes de roupa aqui em Goiânia, irmãos, eram camisa xadrez, calça jeans e uma botina. Então, a maioria dos jovens aqui de Goiânia usavam esses trajes. É uma camisa xadrez, uma botina e uma calça jeans. E foi assim, irmãos, que eu cheguei ali em São Paulo, né, com essa simplicidade. E ali houve um choque cultural com aqueles jovens também da mesma faixa etária do que eu, que tinham ali umas roupas de marcas, tênis de marcas, irmãos, coisas que eu nunca tinha nem ouvido falar aqui em Goiânia nessa época. Eu louvo e agradeço a Deus, irmãos, porque ao chegar ali, eu imaginava que São Paulo era apenas um time de futebol, seria apenas o São Paulo. Cheguei ali sendo São Paulino, e quando me deparei na sala de aula, fiz amizade com um jovem que se chamava Fábio. Este jovem era corintiano, então de todas as maneiras ele tentava me convencer a ser um corintiano. E ali, irmãos, a gente conversava muito, né? Ele perguntava como que era Goiânia, os estilos de música, e eu falava, é uma cidade que tem muita árvore, né? E toca muita música sertaneja. Já em São Paulo não, irmão, era uma diversidade nas rádios, né, de samba, de hip hop, de música eletrônica, né, tinha para todo gosto. E a gente se deu bem, teve uma química de amizade entre a gente, mesmo com essa diversidade de time, sabendo eu que a dimensão daquela cidade, né, era muito grande, que ali havia outros times, né, não compreendia que era assim. Para mim era só o São Paulo. E com o passar dos dias, irmãos, ali naquela escola, no sinal para ir descer, era uma escola de 3 andares, salve eu. Ao descer daquela escola, irmãos, para o piso, lá embaixo, para a gente lanchar. Então, todos era dado o sinal e a gente tinha que descer para ali servir o lanche. E outras pessoas que não faziam parte, né, daquela escola, adentrava a escola
para ali poder lanchar também. Glória a Deus. E nessa situação houve um contraste, né, cultural, onde um jovem ele me observou, ele começou a tirar um sarro na gíria do paulista, né, comigo, por estar vestido com aquelas roupas esquisitas, né, uma botina, uma calça jeans, uma camisa xadrez. E ali ele começou a tirar um sarro de mim, certo que eu fiz um gesto com a mão para ele, que ele não gostou, irmão. E aquele gesto que eu fiz para ele com a mão, ele veio a falar para mim: aqui dentro eu não vou fazer nada com você, mas lá fora eu vou quebrar sua boca, vou quebrar todos os seus dedos. Lá fora você me paga. E ali eu não levei a sério, continuei gesticulando para ele, sorrindo. Não levei a sério, pensei que aquilo ia ficar ali mesmo, porque ele não fazia parte da escola, ele estava do lado de fora, ali com alguma coisa, né, que não convém contar, e estava ali na entrada da escola, e ali, na hora do sinal, ele entrou para dentro da escola, conversou com algumas pessoas ali, e ainda participou do banquete do lanche ainda. Louvado seja Deus, irmão, porque é Deus que nos dá o livramento, né? E naquela época estava no auge o programa Aqui Agora, e eu acompanhava muito aquele programa lá e via ali as atrocidades, né? Os homicídios, né? Era aquilo que transmitia para a gente acompanhava, e os linchamentos, né? E eu ficava, meu Deus, isso acontece aqui. E meu pai sempre me dava conselhos para tomar cuidado, né? Para não confiar em ninguém ali. Certo que eu tinha pouquíssimos amigos, irmão. Dentro de uma sala de aula de aproximadamente 30 pessoas, eu tinha 3 pessoas que eu confiava, que eu compartilhava da minha vida alguma coisa, que era a professora e esse Fábio e uma outra jovem. 3 pessoas apenas. Glória a Deus. E ao sair daquela escola, irmãos, às 10 da noite, estava eu indo sentido ao ponto, ali em São Miguel Paulista, sentido a Vila Cruçar, onde eu residia, ali Avenida Flamingo. Eu morava na Avenida Flamingo, na Vila Cruçar, velha. Então, eu tinha que pegar uma condução para chegar até a minha casa. Era aproximadamente de a pé, uns 40 minutos andando, e de ônibus era 10 minutos no máximo. Então não era tão longe, mas eu preferia ir de ônibus por causa do horário. E saindo da escola, irmãos, a gente tinha andado aproximadamente uns 200 metros para chegar ali no ponto. E é uma avenida que a escola é localizada, e bem na frente tem uma ponte e tem um ponto de ônibus. E eu ficava ali esperando aquele ônibus, Jardim Robru. Então, irmãos, o que aconteceu? O jovem que estava do meu lado, que morava próximo daquele ponto, quase em frente ao ponto, irmãos, era o corintiano, que era o meu amigo. Então a gente subia junto até o ponto. Ele falando do Corinthians, falando alguma coisa sobre música eletrônica, os flashbacks do tempo, Flash House, que passava na rádio Salve Nova FM. Então, meus queridos, ele falou para mim: ô Carlos, você já viu um linchamento em Goiânia? Eu falei: nunca, só pela televisão, no jornal Aqui Agora. Ele falou: então hoje você vai ver um pessoalmente. Irmãos, quando aquela multidão chegou, aproximadamente uns 10, de 10 a 15 jovens, mulheres, jovens, adolescentes, me rodearam.
e eu tomei logo um capote, me deu um empurrão e a jovem já falou, quebra a boca dele e faz isso, faz aquilo. Eu entrei num desespero, irmãos, não sabia para onde olhar, para onde eu deveria correr. Então esse jovem chamado Fábio atravessou na minha frente e puxou da sua cintura uma arma e disse, ninguém toca nele. E ele perguntou o acontecido, e eu disse para ele o que tinha acontecido na hora do recreio, e ele falou, ó, se for mano a mano, você aceita brigar com ele? Só os dois? Eu falei, sim. Na hora, irmãos, o medo era tanto que eu decidi lutar com aquele cara, mano a mano. Mas não sabia eu, irmãos, que não era o Fábio que estava ali com a arma na cintura, mas era o anjo do Senhor, irmãos, que nos livra da morte todos os dias. O Senhor já tinha um plano na minha vida para hoje, estar contando essa obra para os irmãos, para entender que é Deus, irmãos, que usa as pessoas de inúmeras maneiras para te livrar do Lázaro, do passarinheiro, para te livrar do dia mau e da morte. Às vezes você está andando com seu carro e você se depara com a situação, mas foi Deus que te livrou daquele acidente. Glória a Deus, irmãos. E ali o Fábio me livrou, falou, ninguém trisca nele, eu sou da Gaviões da Fiel, vocês conhecem a pessoa tal, e disse essa pessoa que comanda essa área aqui, quem triscar nele agora vai se ver comigo. E ali todos, irmãos, saíram de um por um, até o jovem que queria me bater, ele saiu. E eu fiquei ali junto com o Fábio, e ele falou, e agora, é Corinthians ou não? E ali, irmãos, eu decidi virar corintiano na hora. Agradeci ele, e ali eu já coloquei ali um traje do Corinthians no outro dia, que ele era da torcida organizada, já preparou tudo, e já comprei tudo que tinha do Corinthians, irmãos. Mas não sabia eu que não era o Corinthians, não era o Fábio, mas era Deus na minha vida, naquela cidade tão grande, irmãos, e tão deslumbrosa para mim, que o Senhor me livrou da morte ali. Eu louvo e agradeço a Deus, irmãos, porque eu passei por essa situação aos 10 anos, passei por essa situação aos 15 anos, e depois, irmãos, ao retorno aqui para Goiânia, novamente, o adversário tentou contra a minha vida, aonde o Senhor também me livrou da terceira vez, irmãos, da morte. E o Senhor tem feito isso, irmãos, de forma que a gente às vezes nem percebe que é o Senhor que está fazendo. E eu agradeço a Deus, irmãos, porque não foi o Fábio, não foi o Corinthians, mas foi o Senhor Jesus que me livrou naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas obras o Senhor faz na nossa vida, e brevemente vou contar mais uma obra de livramento que o Senhor fez na minha vida aqui em Goiânia. Eu agradeço a Deus por essa obra que aconteceu em 1992, em São Paulo, em São Miguel Paulista, e agradeço a Deus por tudo, e Deus seja louvado.